Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, meus irmãos, se nós olharmos para o contexto desse capítulo 5, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele começa a discorrer no versículo 16, que sobre a nossa vida pelo Espírito. E depois, até no versículo 19, ele começa a falar sobre as obras da carne, que é bem famoso, né? Hum, as obras da carne que são citadas. E normalmente as pessoas falam muito sobre as obras da carne, mas hoje eu quero me atentar às obras do Espírito, que é uma coisa que a gente pode discutir muito interessante sobre quais são as o que um cristão cheio do Espírito Santo demonstra. Então, nós temos muitas só um minutinho. Nós temos muitas linhas teológicas que mostram que ser cheio do Espírito Santo é um falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é você rodar, ser cheio do Espírito Santo é você pular, é você ter uma boa eloquência, uma fala legal, parecer que você está sendo intenso no Espírito Santo, parece que ser cheio dele hoje em dia está limitando muito. Estamos sendo limitados por ações, e não é que as ações são erradas, não é que as ações estão incorretas, é só a forma que essas ações estão sendo colocadas. Então, vamos explicar. São ações como falar em línguas, como rodopiar, como você gritar muito alto, que as pessoas estão achando que é você ser cheio do Espírito Santo. Estão colocando isso como você ser cheio do Espírito Santo. Sendo que a palavra de Deus mostra que o falar em línguas é um dom que Deus dá, mas isso não demonstra uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como um exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto falava em línguas, era mais os membros da sua igreja tinham um membro da igreja que pegava a própria madrasta, e tinham caso conjugal com a própria madrasta. Como você vai dizer que essa pessoa é cheia do Espírito Santo? E eu tenho certeza que ele era um daqueles que falava em línguas, que rodava, que tinha dons espirituais. Eu tinha certeza disso. Mas isso não demonstra quem é cheio do Espírito Santo. Ou talvez, igual nós estamos vendo hoje, pregadores que gritam, pregadores que usam, que não conseguem talvez usar do da entonação de voz maior para colocar uma intensidade no seu sermão. E que usam isso de uma forma exagerada para se dizer que são cheios do Espírito Santo, para dizer que tem poder de Deus vindo na fala da pessoa, somente porque ela está gritando. E nós percebemos que a palavra de Deus também é contra isso. Pois o Senhor ele não precisa de gritaria para que a palavra seja pregada. Tudo bem, você pode usar da voz um pouco mais alto, você pode entonar, você pode gritar, mas nos momentos certos. Mas isso não demonstra uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso que eu quero deixar muito bem claro aqui. Pessoas cheias do Espírito Santo não precisam gritar, não precisam rodar, não precisam falar em línguas. E eu vou até abrir um parêntese sobre esse falar em línguas, que eu quero deixar muito claro uma coisa. Elias, por que que a principal demonstração de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é o falar em línguas? Nós temos a base bíblica de 1 Coríntios, no capítulo 12. A 1 Coríntios, no capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais e vai citar muito bem que o dom de línguas ela é uma parte do corpo de Cristo. Então, se você disser que todas as pessoas que são cheias que são cheias do Espírito Santo, necessariamente a evidência principal é o falar em línguas, você está afirmando que todas as pessoas têm uma parte do membro do corpo de Cristo. E aí nós não temos um corpo, pois um corpo é definido por várias partes. Cada um tem uma parte, cada um tem a sua distinção.
Aí nós temos uma incoerência. Então você percebe que todos os exemplos que eu citei agora não demonstram de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que demonstra então, Elias? O que uma pessoa está cheia do Espírito Santo ou que uma pessoa nem está tão cheia assim do Espírito Santo, quanto ela tenta demonstrar que ela está cheia do Espírito Santo. Vamos lá. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o texto que nós abrimos, de Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 26. Porque são o fruto do Espírito. Qual é o fruto? Lembra que Jesus falou: "Como que vocês vão conhecer os falsos profetas, ou como que vocês vão conhecer quem é de verdade ou quem é de mentira? Pelo fruto, pelo fruto de arrependimento". Tudo bem que pode ser que estejam falando de coisas diferentes, mas é sempre fruto. É sempre olhando para o fruto. Não é para os dons, não é para o giro, não é para a gritaria que ele faz. Não, não é para isso. Você vai olhar para o fruto. E o que que é o fruto? Amor, uma pessoa amorosa, uma pessoa que, se talvez precisar sentir igual Jesus sentia quando ia curar alguém, plena compaixão por aquela pessoa. Um amor tão grande por aquela pessoa, quando fosse curar, quando fosse fazer qualquer outra coisa. É um fruto do Espírito. Se a pessoa sente amor, você consegue perceber. Ela tem o Espírito humano. Mas não é só isso. Não é só isso. Pode ser que essa versão esteja um pouquinho difícil de entender, então eu vou pegar na minha versão, tá? Porque ali tá falando gozo. Mas o que que seria o gozo ali que nós estamos falando? Deixa eu só dar uma olhadinha, versículo 22. Ah, fruto do Espírito, alegria. Normalmente, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é alegre. Você vai conseguir, realmente vai sair bem de uma conversa com uma pessoa. A pessoa, você percebe que a alegria dela é contagiante. Não que ela vai estar sempre alegre, mas a alegria dela é contagiante. Paz. Quando você está com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você sai em paz. Pode ser que não em todos os momentos, mas você sai em paz. Mesmo que talvez naquele momento uma pessoa cheia do Espírito Santo te exortou, mas no final a exortação é para um bom proveito. Paciência. Eu posso dizer, irmãos, que às vezes eu não sou paciente. Eu creio que vocês também não sejam, mas uma das evidências da pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é paciente, ela espera, ela pensa, ela tem calma, ela é paciente. Ela é muito paciente. Amabilidade. O amor e a amabilidade ama de uma forma muito, ama como Cristo o amou. Ama os outros como a si mesmo. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Bondade. A pessoa cheia do Espírito Santo é bondosa. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, você vê a bondade dela. Você vê o quanto que ela é boa com quem necessita e com quem não necessita e com quem não merece. Ela é bondosa. Mesmo que a pessoa xingou ela. Deus te abençoe, meu irmão. Eu amo muito a sua vida. Isso é bondade. Você desejar o bem mesmo para aquelas pessoas que desejam o seu mal. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Fidelidade. Uma pessoa fiel. Você pode ter certeza. E se eu te falei que eu vou aparecer aqui às 9 horas, eu vou aparecer aqui às 9 horas. Eu sou fiel com a minha palavra. Eu tenho fidelidade com o que eu falei. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela tem o fruto do Espírito. Vamos lá. Outra. Fidelidade, mansidão, uma pessoa mansa no seu falar. Ela tem mansidão, ela fala tranquilo. Pode ser que nem todas as vezes, mas quando necessário, quando não precisar aumentar o seu tom de voz, é uma pessoa mansa. E o mais importante, do porquê que o rodopio, do porquê que o falar em línguas, do porquê que gritar descontroladamente não é uma evidência do Espírito Santo. Domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo se controla. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não faz coisa sem saber o que está fazendo. Ele não faz. Ele faz com domínio próprio. Ele tem domínio sobre si.
Ele tem domínio sobre as suas ações, não porque ele consegue se dominar, mas é porque ele tem o Espírito Santo dentro de si. Sobre a pessoa, está dentro da pessoa e ela consegue se controlar. Ela tem o domínio próprio. Ela não fica pulando, rodopiando de forma descontrolada. Eu não tô falando que isso é errado. Eu tô falando que isso, de uma forma descontrolada, demonstra uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que talvez se vê uma Coca-Cola, se vê uma coisa, não consegue se controlar. E tem que tomar aquilo. Tem que fazer aquilo. Não é cheia do Espírito. Não tem domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei. Não tem nenhuma lei que talvez possa ser colocada para ser contra isso. Não tem uma lei que vai dizer que você fazer isso não demonstra o Espírito Santo. Não existe nenhuma lei que vai ser levantada que vai ser contra isso. Não há nenhuma lei que possa derrubar isso. Pessoas cheias do Espírito Santo têm todos esses frutos. Você vai olhar o verdadeiro crente pelos seus frutos. Se ele é amoroso, se ele se controla, se ele é fiel, se ele é manso, se ele é amoroso. E muitas das vezes a gente não é assim. A gente pode até dizer que a gente é cristão de verdade, mas a gente não é assim. E outra coisa, vamos para o versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Hein, meu irmão? Na sua vida, você é cheio do Espírito Santo, as suas paixões, as coisas que você tinha anteriormente, não pode ter mais. Você crucificou na cruz com os seus desejos. Assim como Cristo morreu na cruz, a sua carne morre na cruz. Detalhe, lembra que está no passado. Está no passado. A linguagem que está sendo colocada aqui é passado. Não é presente. Não é futuro. É passado. Você já crucificou. Quando você aceitou a Cristo, você já crucificou. E se você vive no Espírito, se você diz que você é cheio do Espírito, você também anda no Espírito. Você também tem todos esses atributos. Vamos dizer assim, a melhor palavra que eu achei agora são atributos. Você tem todos esses atributos junto com você. Então você anda assim. Você só não diz que vive assim. Você anda assim. E no versículo 26 vai dizer: Ei, não tenha cobiça por causa disso. Não se acha não traga glória para você por causa disso. Por você ser cheio do Espírito Santo e você ter amor, você ser fiel, você ser amável, você ser manso, domínio próprio, não traga glória para si. Olha o que está falando, não sejamos cobiçosos, de vanglória. Então, o que ele está falando? Olha, pode ser que isso tem pessoas que queiram trazer glória, mas não é isso que é para ser. E não irritem os outros. Pode ser que você querendo trazer vanglória para você, isso traga irritação ou inveja. Aí você erra. Quando o seu irmão, talvez você querendo se vangloriar, você faz o seu irmão ter inveja de você. E aí vai ser cobrado de você, não vai ser cobrado do seu irmão. Pois você se vangloriou. Pois você chegou aqui, eu sou um monge de tão paciente que eu sou. Pra que você vai falar isso, meu irmão? Qual proveito você tira com isso? Deixa que as pessoas olhem para você e diga. O elogio que vem às vezes de você mesmo, isso aqui não vai ter proveito, então eu não vou falar, deixa quieto. Vamos orar então e vamos encerrar, tá bom? Ah, uma última palavra só para encerrar aqui mesmo. Então, só para reforçar, as pessoas que são cheias do Espírito Santo não não são demonstradas com falar em línguas, não são demonstradas com rodopio, não são demonstradas com mortal, cambalhota, pessoas fora de controle, não. São demonstradas, assim como fala em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23.
É isso que demonstra uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso. Tem outro lugar, não tem outra coisa que você pode dizer: "Ah, eu falo em línguas, eu sou cheio do Espírito Santo". Se você não tiver isso, você não é cheio do Espírito Santo. As línguas é um dom, não é uma prova para você dizer que você é cheio do Espírito Santo ou que você tem o Espírito Santo no seu coração. A maior evidência de que você tem o Espírito Santo no seu coração é: você paga suas contas em dia, porque você é fiel. Você é fiel, lembra da fidelidade? Se você fez uma conta, você vai pagar. Se você namora, se você é casado, se você tem algum cônjuge, um marido, você é fiel também, você não trai sua esposa. Você tem amor, você ama os outros mesmo não te amando. Então, essas são as maiores demonstração que você é cheio do Espírito Santo, tá bom? Então vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor pôde trazer inspiração para o meu coração para trazer essa palavra, Senhor. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu preciso da sua mão comigo, me inspirando e trazendo a tua palavra, a tua instrução. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço muito por a presença de todos e despeço a todos com a paz do Senhor. Estarei na K1, tá bom? Deus abençoe e até.